Seja bem-vindo, parceiro da XD. Esse é um vídeo de demonstração de menus e combos. Meu nome é João Trevisan e eu estarei apresentando e demonstrando como configurar a opção de menus e combos muito utilizados nas redes de fast food. A primeira opção e o primeiro passo a fazer é configurar o botão para chamar essa função. Então, essa é a primeira página que vem logo com os dados demonstrativos. Caso esse botão não esteja ativado, basta selecionar as configurações, selecionar o botão, opção de configurações e chamar a função de menu combo. Esta é a janela de menus e combos, então você tem a parte de produtos, a parte da listagem dos itens e algumas opções. O menu funciona sempre que você seleciona um item, ele dá andamento à próxima etapa, permitindo a seleção de um novo item e sempre evoluindo de etapa a etapa até chegar no último item. Você pode cadastrar até 9 menus e todos eles funcionam com até 9 subitens. Então, como nós vamos proceder com a configuração desse menu? Bem, a configuração do menu basicamente se divide em 3 passos, que é baixar as imagens, configurar o artigo e configurar propriamente o menu. Você, na pasta de instalação, já tem essa opção, então é possível no XDRest, quando instalado, você tem dentro da pasta de imagens a pasta de menu exemplo. E ela já vem carregada com as imagens utilizadas no menu de demonstração. Então, o primeiro passo é achar imagens no formato PNG, imagens que deseja apresentar no menu. Bem, próximo passo, fazer o cadastro dessas imagens no sistema. Então, você pode vir em configurações, artigos e configurar, por exemplo, uma batata frita. Vou falar que tem que selecionar obrigatoriamente uma família. Eu cadastrei previamente uma família de menus e combos. Em outras informações, posso selecionar a imagem e rapidamente consigo selecionar aqui na opção de imagens, menu exemplo. Então eu vou selecionar aqui uma batata. Tem uma imagem da batata, abrir, posso visualizar aqui a imagem, pronto. Gravar, e este é o meu artigo batata com a imagem de batata. Então o primeiro passo recomendado é cadastrar todos os itens e subitens que vão fazer composição do menu. Uma vez feito isso, basta partir para a criação do menu. Eu vou dar o nome de XD menu exemplo. Seleciono a família de menu. O menu também é lido como um item, como um artigo, e também posso selecionar aqui uma imagem para ele. Dentro da pasta imagem, então, menu exemplo, vou selecionar a opção de menu. Eu já tenho aqui uma imagem ao lado, tá bem? Seleciono, muito importante agora, o que diferencia esse menu de um item normal é falar que o tipo de artigo é do tipo menu. Posso dar um preço base para ele de 15 unidades e faço a operação gravar. Uma vez que eu realizei a opção de gravar, esse menu já está no sistema. E agora basta eu configurar ele. A opção de configurar menu, ela é habilitada assim que eu seleciono o tipo do artigo, então eu posso selecionar essa opção. A janela de menu de configuração, ela se divide então em linhas, linha 1, 2, 3, 4, 5, vai até a oitava, que são as etapas.
Então, por exemplo, a primeira etapa lanche, a segunda batata, a terceira refrigerante. E me permite adicionar até 9 itens. Então, cada coluna representa a entrada de um item. Então, o primeiro exemplo desse menu meu, eu vou adicionar aqui que eu quero a possibilidade de selecionar o lanche 1, um lanche 2. Então, a primeira etapa vai ser a seleção de um lanche. Posso colocar no cabeçalho, que vai ser a seleção dos lanches. E um preço diferenciado, pode tanto já estar incluso no preço de 15 valores que eu adicionei, ou mesmo falar que essa opção de lanche não tem preço e essa opção tem um preço acrescentado de 1. Para selecionar tanto o item quanto o preço, basta dar um clique e você já faz essa seleção. A próxima etapa, eu vou selecionar uma batata. Então, eu posso procurar por batata, então eu já previamente cadastrei a batata pequena, a média e a grande. Seleciono a batata pequena, batata média, batata grande. Posso falar, por exemplo, que a batata média tem um preço diferenciado, ela acrescenta 0,5 e a batata grande acrescenta 1. Muito importante indicar quantos desses itens eu vou poder selecionar por etapa antes que ele avance. Então aqui na opção da linha, nós temos a opção de quantidade de itens por linha. Então eu vou falar para ele que a primeira vez, itens por linha. Para o lanche ele pode selecionar só um e para a batata só um. Para mais um exemplo, vou cadastrar um café e vou pedir para ele um café expresso, que também não tem valor, e ele vai poder selecionar um café como demonstração. Seleciono OK. Então esse menu de exemplo é composto por 3 etapas de lanche, batata e café. Configurado o menu, posso dar um gravar, fecho e pronto. Basta selecionar novamente a opção e já está aqui na lista de menu, o meu XD menu exemplo que eu acabei de criar. Ele já tem a imagem que eu adicionei no artigo de tipo menu e com o preço base de 15 que eu adicionei. Então, ao selecionar esse item, ele já cadastra para mim a base do menu e marca um total de 15. E como a primeira etapa era de seleção de lanches, então eu tenho o lanche 1 e o lanche 2. Caso selecione o lanche 2, no valor de €1, ele já faz a somatória. E assim passa para a batata e termina no café. Bom, para eu adicionar mais itens, basta selecionar a opção logo no canto superior esquerdo e eu já posso, por exemplo, adicionar mais um menu desse tipo. E assim eu componho os meus menus. Caso eu deseje excluir um menu, eu posso excluir tanto um item, como o café, quanto o menu completo. E ele remove todo o menu e volta para a tela de seleção. O que mais que eu posso fazer com as configurações? Ainda aqui na configuração do artigo, o último item foi o menu. Eu posso, por exemplo, fazer um menu em automático. Então, aqui nessa tela eu tenho a parte de itens em automático e itens facultativos. A diferença em um automático é que ele não pergunta se eu quero adicionar o item ou não, ele simplesmente adiciona. Então eu vou limpar essa linha primeiramente. Basta selecionar aqui no número da linha, ele pergunta se eu desejo limpar a linha e vou marcar aqui lanche. Não automático, eu vou falar que eu quero lanche 1. A batata para esse lanche vai ser direto a batata de tamanho grande. Então eu vou selecionar batata grande. Também não tem preço porque já está incluso. Posso dar um título
no cabeçalho de batata. E eu vou adicionar um outro produto, por exemplo, gelados ou sorvetes. Então, eu tenho a opção, por exemplo, de ter um sorvete mega também a custo zero. Então, eu vou fazer o teste para vocês verem. Basta um clique no menu, né, que hoje está como o 1623. Basta um clique e ele já vai adicionar todo esse combo de uma única vez. Então ele já adicionou o preço base, o lanche, a batata e o sorvete. Então, essa opção fora para opções de fast food pode ser usada em restaurantes, por exemplo, com prato do dia. Então, você monta um prato com preços diferenciados para aquele dia e já tem em poucos cliques vários produtos relacionados ao mesmo item. Um outro atalho que pode ser tomado é utilizando uma configuração do menu e colocando parâmetro o artigo, o código do artigo que nós cadastramos. Então, o item de XD menu exemplo é o 1623, seleciono OK e gravar. Então, qual o procedimento? Com um clique nesse item, ele vai abrir direto já o menu exemplo e já vai adicionar todos os itens. Então, eu posso ter o menu Kids, por exemplo, um botão unicamente com esse título de menu Kids que vai chamar o meu menu. Vou criar um menu de exemplo, um botão de exemplo para vocês. Adiciono o botão. Vou falar então que ele chama a função menu, parâmetro 1623, xd menu exemplo. Gravar. Então eu tenho um botão com a função que já carrega todos os itens. Simplesmente um clique, entra, envia e faz o pedido. Essa é a funcionalidade de menus e combos. Espero que os parceiros tenham aproveitado e utilizem mesmo. Qualquer problema, podem estar enviando sugestões ao suporte da XD. Muito obrigado e até a próxima.